Fala galera, tudo bem com vocês? Bom pessoal, nessa aula de hoje nós vamos aprender aí o que é observabilidade. Bom, observabilidade é a capacidade de compreender e medir o estado interno de um sistema com base nas suas saídas externas. Vamos entender melhor isso. Como a gente pode ver aqui nessa figura, nós temos aqui um sistema de informação e nós temos esse carinha aqui observando esse sistema de informação. Esse carinha, observando as saídas que esse sistema está dando, ele consegue responder a perguntas como: o que está acontecendo no meu sistema? Quais são os problemas? Onde acontecem esses problemas e por que acontecem esses problemas? Então, observabilidade é isso. É você ter um sistema onde você consegue, através de saídas, entender os comportamentos desse sistema. Mas muita gente me pergunta, o que seriam essas saídas? Bom, pessoal, essas saídas são os três pilares da observabilidade. Essa saída é formada por logs, por traces e por métricas. Vamos entender melhor agora o que é cada um desses pontos. Bom, um log, pessoal, ele é uma informação detalhada de uma parte individual da nossa aplicação. O trace ele é um agrupado de logs, onde você consegue enxergar como foi um determinado processo. E as métricas são informações, são métricas que a gente cria para que a gente consiga avaliar a saúde do nosso serviço. Vamos entender um pouquinho melhor cada um deles. Bom, quando a gente fala em log, imagina que a gente tem um serviço distribuído e esse serviço para um processo distribuído, desculpa, e esse processo distribuído para ser finalizado, ele tem que passar por três serviços. Por exemplo, o serviço de order, o serviço de pagamento e o serviço de entrega. Quando esse processo passar pelo serviço de order, o serviço de order vai lançar um log falando: ó, estou criando uma ordem. Então, o log, ele é o que um serviço, o que está acontecendo naquele momento. E geralmente cada service lança um log do que ele está fazendo naquele momento. Quando a gente está falando de trace, a gente está falando de um processo. A gente vai fazer a triagem de um processo. Por exemplo, imagine o processo de criação de ordem. Esse processo ele vai passar por três services. Então ele vai agrupar os logs que eu tenho de order, os logs que eu tenho de pagamento e os logs que eu tenho de entrega. E com isso eu vou conseguir enxergar todo esse processo, como todo esse processo trabalhou. Isso eu consigo através de um trace. E aí então eu tenho as métricas. As métricas eu consigo medir como esses processos foram executados. Então, por exemplo, eu tenho lá o processo order. Esse processo de order ele foi executado 3 vezes. Na primeira vez, esse processo ele teve um response time de 200 milissegundos, na segunda 300, na terceira 400. Então, nas minhas métricas, eu consigo enxergar que eu tenho uma média de 300 milissegundos para executar esse processo. Eu consigo enxergar que esse processo ele está aumentando o tempo de resposta dele. Então, as métricas são isso. As métricas a gente consegue gerar conhecimento sobre a nossa aplicação. O estado da aplicação gerando conhecimento para nós. Quando a gente traz um pouquinho aqui para a TI, lembra daquela informação, quando a gente tinha data, a informação e o conhecimento? Nós podemos utilizar essa forma de pensar quando a gente olha para esses três pilares. A gente tem os logs, que sozinhos eles falam alguma coisa, mas não é nada concreto. E então nós temos a informação, que como se fosse um trace. Você reúne e agrupa, organiza esses logs e você consegue ter uma informação de como, por exemplo, esse processo funcionou. E então nós temos o conhecimento, que é quando a gente aplica métricas e a gente consegue entender como está o estado da nossa aplicação, como a nossa aplicação está se comportando em relação a N processos. Bom, falando ainda um pouquinho sobre observabilidade, a gente tem uma parte muito importante da observabilidade, que é o monitoramento. Então, o que é o monitoramento? O monitoramento ele é uma parte da observabilidade.
Vamos entrar um pouquinho mais a fundo sobre o que é monitoramento. Então, monitoramento é uma coleta de métricas e logs de vários componentes dos sistemas. Por exemplo, servidores, aplicações, banco de dados. E nós vamos analisar e identificar problemas ou anomalias que acontecem com esses logs. E através de uma ferramenta de APM, como por exemplo Prometheus, Nagios, Grafana, ou no nosso exemplo que nós vamos utilizar nesse curso, que é o New Relic, nós vamos conseguir criar alertas e entender o que está acontecendo dentro do nosso sistema. Para entender um pouquinho melhor isso, vamos dar uma olhada nisso. A gente tem o nosso sistema aqui. Esse sistema ele está ali gerando logs, traces e métricas. E o nosso sistema de APM, o nosso New Relic, está coletando essas informações. E o New Relic ele consegue ter métricas que falam para a gente qual que é a performance do meu sistema no momento. Existem problemas ou anomalias nos meus sistemas? O meu sistema está responsivo? Então, para entender como isso funciona, como funciona esse processo de monitorar e alertar o time de tecnologia? Aqui nós temos o sistema. Esses sistemas, como a gente viu, ele está gerando log, traces. O sistema de monitoramento, o nosso APM, está pegando essas informações e comparando com métricas. Quando a gente coloca uma métrica, a gente fala, olha, o response time que eu espero é de, por exemplo, 250 milissegundos. Quando eu tenho um response time, desse exemplo, muito alto, ele vai gerar um issue, vai gerar um problema. E esse problema vai ser alertado para a equipe de tecnologia. E então a equipe de tecnologia vai proativamente trabalhar nesse problema e resolver ele antes. Então nós vamos resolver um problema antes de causar impacto. Bom, pessoal, então esse foi um resumo do que é observabilidade.